você é usado por Deus. Bem, você precisa crer nisso, meu amado, porque Deus nos fez para a sua glória e para a sua honra, em nome de Jesus, amém? Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 21 a 24. Marcos, capítulo 5, versículo 21 ao versículo 24. Se você encontrou, você que pode, coloque-se em pé para que possamos ter a palavra do Senhor, como ato de reverência. Não que isso seja critério, mas demonstra respeito, e amor ao Senhor. Marcos capítulo 5, versículo 21 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Diga ao seu irmão: Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. Agora vamos no versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Repita comigo: não temas, crê somente. Pai querido, eis aí a tua palavra que se renova cada dia em nossas vidas. Em o nome de teu Filho Jesus Cristo, revele-nos, ó Pai amado, a tua vontade, o teu querer. E neste culto onde o Senhor já manifestou o teu poder, trazendo aqui, Senhor, desafios que estão além da nossa compreensão humana. E tu venhas continuamente a falar aos nossos corações acerca daquilo que necessitamos. Não o que gostaríamos, não o que queríamos, mas aquilo que necessitamos para permanecermos firmes, inabaláveis na tua presença. Em o nome de Jesus Cristo, amém e amém, Jesus. Poder sentar, amados. Aleluias. Glória a Deus. Amados, esta noite eu fico muito feliz por ver o quanto Deus tem falado aos nossos corações, o quanto Deus tem profetizado neste lugar. E um dos maiores desafios que eu tenho observado em nosso meio do cristianismo é nós muitas vezes abrirmos os ouvidos para de fato ouvirmos o que Deus tem para nós. Isso por quê? Porque cada um de nós temos expectativas, nós temos projetos, planos, e muitas vezes nossas expectativas, projetos e planos, muitas vezes vão além daquilo que Deus tem para nós. E por termos tantos projetos, tantos planos, muitas vezes deixamos de ver Deus, deixamos de ver o que Deus tem preparado para as nossas vidas, e construímos então um mundo onde eu e você muitas vezes seríamos nele e queremos tudo mediante aquilo que acreditamos ser melhor para nós. Este texto que acabamos de ler é um texto que traz tudo isso que nós falamos aqui nesta noite, todos esses desafios, com qual aqui fomos desafiados, acerca do jejum, acerca de promessas, em outras palavras, tudo aquilo que deveríamos ter em nossos corações. O fato, amados, é que eu e você muitas vezes não abrimos os nossos olhos para de fato vermos aquilo que a palavra nos garante. Nós abrimos nossos olhos para vermos aquilo que acreditamos ser o melhor para nós. E Jairo era um homem que demonstra aqui uma característica que eu gostaria que nesta noite pudéssemos aprender um pouquinho com ele. Primeiramente, Jairo era um homem que, ao contrário de nós, não cria em Jesus. Ao contrário de nós, não fazia parte de um contexto, de uma cultura no qual Jesus estivesse presente na sua caminhada. Jairo era um dos principais homens da sinagoga, um dos homens que ali cuidava do templo, cuidava ali de tudo aquilo, dos utensílios, das coisas do templo. Mas, assim como outros fariseus, saduceus, era um homem que não cria em Jesus como eu e você queremos esta noite, amém? Isso por quê? Porque a cultura daquela época trazia princípios contrários àquilo que Jesus estava proporcionando àqueles que o seguiam.
que eu quero dizer com isso? Que assim como Jairo, nós não podemos cometer o erro de permanecermos enraizados, talvez na cultura e nos hábitos que temos no nosso dia a dia. A oração do nosso irmão lá, eu fiquei emotivo em um determinado momento em que ele disse que nós deveríamos tivéssemos a atitude de desprendermos das coisas do mundo e voltássemos para Deus. E no teatro hoje pela manhã, olha como é que Deus está neste lugar. Nós tivemos aqui uma apresentação onde a realidade foi tudo isso que estamos vivendo. O teatro foi muito mais engraçado do que emotivo, mas em determinado momento eu fiquei emotivo, eu até chorei quando eu vi ali aquela encenação no papel de Deus, o diabo vindo e roubando, enganando as pessoas. Você lembra desse momento? Bolinhas de sabão, que coisa bonita, que coisa maravilhosa, e de repente nós trocamos aquilo que Deus tem nos dado por bolinhas de sabão. O que é isso? Coisas novas, coisas interessantes. E Jairo tinha todas as condições para obter a resposta que ele gostaria de ter. Porém, essas condições estavam limitadas. E por que digo limitadas? Porque naquele exato momento, Jairo, um homem bem sucedido financeiramente, um homem com uma posição, um status na sociedade naquela época, estava diante de uma situação que o seu poder, o seu status, o seu dinheiro não podia fazer nada. E o que isso tem a ver com o desafio lançado aqui nesta noite? Tudo. Porque talvez, quando somos desafiados, por exemplo, com o jejum, desafiados a estarmos aqui no feriado, orarmos, nós muitas vezes falamos com nós mesmos: misericórdia, feriado, eu vou para o sítio, eu vou para a fazenda, eu vou viajar. E você, meu amado, tem todo o direito de fazer isso. O apóstolo Paulo dizia que todas as coisas me são lícitas. Mas eu quero perguntar a você nesta noite, se isso convém a você, mediante o meio em que vivemos, mediante os fatos que têm acontecido, mediante a crise. E não estou dizendo de crise lá fora, a crise é aqui dentro. Homens e mulheres que dizem ser de Deus, caíram em tentação. Essa semana eu tive uma experiência muito interessante, na casa de um cliente lá, e ele se orgulhando de falar que era crente, Senhor Jesus. Quando deu 8 horas, nós estávamos trabalhando, ele disse: vamos terminar logo, porque eu tenho um compromisso. E eu imaginei, pô, deve ir para o culto, né, uma célula, né? E o compromisso era assistir Babilônia. Você acredita nisso? Eu olhei para ele, eu não sabia se eu o repreendia como pastor, e quando eu estou ali como consultor, se eu dava ali, aproveitar o momento, mas estavam preocupados. E eu perguntei: rapaz, tem tempo que eu não vejo novela, não sei o que é isso, vale a pena? Não, ela até deu uma melhorada, a Globo parece que deu uma repaginada. Ela está boa. Eu fiquei aqui com a cabeça e fui para casa de uma outra pessoa, e quando chegou lá, o que estava acontecendo? Estavam vendo Babilônia. Eu disse: misericórdia, irmãos, isso aí. Não, porque nós temos que estar atualizados para que possamos falar de Jesus. Amados, quantas bolinhas de sabão não estão diante de nós, e nós estamos trocando tudo aquilo que Deus nos deu por algumas situações que acreditamos fazer parte do nosso contexto. Hoje pela manhã estava na escola dominical e nós demos esse exemplo aqui. Hoje tudo é Android, não é? E você já viu um bichinho? Eu estava até reparando lá, eu não sou de ficar escriturizando as coisas não, aqui parece um tapetinho aquele bichinho, né? Um chifrinho, né? Não é que só Android é de Deus, né? Nós estamos preocupados, tá? Mas assim, já tudo é Android. E as pessoas hoje, antigamente, você via as pessoas andando na rua e você sabia que as pessoas estavam indo para a igreja por quê? Carregavam uma Bíblia. Hoje você não consegue mais identificar para onde as pessoas estão indo, por quê? Porque elas estão carregando um Android. Algumas pessoas são mais bacanas, aí não são Android, é o quê? Hã? É o nome do outro lá? Hã? É não, tudo você fala o quê? É Android ou iPhone, né? Da Apple, né? É uma outra tecnologia. Mas o fato é
Aí você pede, abre a palavra de Deus, a pessoa vai lá e ali você não sabe. O que ela está fazendo? Você está lendo a palavra de Deus? Ou está duvidando? Você está lendo a palavra de Deus? Ou está mantendo ali o message? E na hora do Deus. Pretendo aqui, eu vou passar uma mensagem aqui de um gatinho muito legal na internet. Ele fala um estudo legal sobre isso. Larga esse Android e vai orar em nós. Porque, amados, isso faz parte do nosso contexto. Eu quero trazer tudo isso para você entender que Jairo tinha tudo aos seus pés para buscar vários recursos. Mas houve um momento que aconteceu algo com Jairo que é necessário acontecer conosco. Jairo foi impactado com uma certeza. O seu poder, o seu status, o que ele tinha em suas mãos, não poderia fazer nada naquele momento. Mas Jairo havia ouvido falar de Jesus. Assim como eu e você ouvimos falar de Jesus. Eu quero então abrir um parênteses aqui neste momento para perguntar a você, meu irmão, minha irmã, você tem vivido a história de Jesus na sua vida ou você tem vivido a sua história em Jesus? Porque é muito fácil falar que Jesus salva, cura e liberta, porque essas são as características de Jesus. Mas o desafio nesta noite, amados, é entendermos se de fato eu e você estamos experimentando este poder, a cura e a libertação em Jesus Cristo. O desafio é você entendermos aquilo que Jesus disse aos discípulos quando eles estavam ali mediante uma dificuldade e Jesus carinhosamente diz para eles: raça de víboras. Até quando? Porque tentava expelir um demônio, mas aquele demônio podia ser expelido com palavras, mas só através de jejum e oração. Meu irmão, quero dizer para você nesta noite que talvez exista algo na sua vida que a sua palavra não vai poder fazer nada, e não porque você não crê, não simplesmente lendo a Bíblia, mas existem atitudes que você precisa ter capaz de transformar o que está acontecendo na sua vida. E essas atitudes passa pelo jejum, passa por uma vida de oração. Outro dia, eu tenho o hábito, e algumas pessoas talvez já receberam isso, levanto de madrugada e vou orar, e Deus toca no meu coração, eu mando algumas mensagens para as pessoas, 3 horas da manhã, 3h30. Aí um dia, no outro dia de manhã, meu irmão mandou uma mensagem: mas ele conta, pastor, tomei um susto essa madrugada. Eu falei: o que foi? O senhor mandando mensagem para mim? O senhor não dorme não? Eu, meu amado, me perdoe. Eu estava orando por você, Deus tocou no meu coração, mas 3 horas da manhã, pastor? O que eu pude fazer, eu tive que ligar para ele. Mas por quê? As pessoas não estão habituadas a esse tipo de coisa. Não estão acostumadas. Limitamos a viver Jesus Cristo em um culto como este, das 19 às 21 horas ou 20h40. E muitas vezes somos criteriosos. Olha, pastor, temos que ter critério. Na casa do Senhor tem que ter hora para começar e hora para terminar. Eu quero dizer para você que na casa do Senhor tem que ter hora para beber água, tem que ter hora para ir no banheiro, tem que ter hora para cochichar com o irmão. Por que não praticamos essas coisas? Por que não vivemos isso? Porque talvez em alguns momentos somos como Jairo. Acreditamos que o nosso poder, o nosso status, o que temos, nos coloca em uma posição no qual não precisamos tomar atitudes. Mas eu quero dizer para você que se Jairo permanecesse na condição que ele era ou estava, ele não teria obtido o milagre de Jesus na sua vida. O milagre só aconteceu porque Jairo saiu da sua condição, saiu da sua posição e desceu à posição em que Jesus estava. E eu não estou dizendo desceu no sentido que Jesus só fica embaixo, desceu porque Jesus é aquele que opera aonde nós menos imaginamos. Se você quer ouvir Jesus, você tem que ir aonde Jesus está. Talvez você já tenha conhecido a história daquele irmão que um dia saiu porque ele queria desafiar o diabo. E ele foi nas danceterias e chegou lá e procurou, o diabo não estava lá. Já ouviu essa história? Então vou ao centro espírita, e foi no centro espírita e chegou, procurou, o diabo também não estava lá. Então ele vai lá nos vazios, nas baladas, ele foi então para a região nobre e chegou lá, o diabo também não estava lá. Ele ficou frustrado porque ele havia jejuado, havia se preparado porque naquela noite ele ia derrotar na visão
triste, angustiado, ele volta. E ao passar ali para sua casa, ele passa na porta da sua igreja. E para a surpresa dele, quem estava na porta? O diabo. Amados, o que nós podemos entender com essa história? Talvez nós imaginamos que o inimigo está agindo na vida daqueles que estão lá fora. Eu quero dizer para você que aqueles que estão lá fora, infelizmente, estão perdidos. O desafio do diabo é resgatar aqueles que ele perdeu. Ele perdeu a mim e ele perdeu você. Amém? Porque nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. E o desafio dele então é lutar contra você. E ele vai tentar contra você. Ele vai frustrar os seus planos. Ele vai decepcionar você naqueles lugares onde você é sensível. E você precisa entender isso nesta noite. Ele vai agir da maneira que você menos espera. Aquele domingo que você está inspirado para ir para a igreja, de repente, meu irmão, tem que dizer para você, a sua esposa pode ser usada pelo diabo e você perder a bênção e não vir para a igreja. O seu esposo pode ser usado pelo diabo e você perder a bênção e não vir para a igreja. Os seus filhos podem ser usados. Misericórdia, pastor, misericórdia mesmo. O que eu estou dizendo para você é aquilo que o irmão Caio disse: as famílias precisam voltar-se para Jesus. Glória a Deus. Amados, quantas coisas têm destruído os nossos lares. Pastor, mas isso tem a ver com Jairo? Tudo, amados. Porque Jairo, na sua cultura, nos seus hábitos, não conhecia Jesus como ele deveria conhecer. Mas um fato aconteceu na vida de Jairo. A sua filha estava à beira da morte. Uma situação, amados, e eu como pai sei o que é ver o nosso filho doente, enfermo. Imaginamos a beira da morte. Eu fico imaginando o desespero de Jairo, a angústia de Jairo em ali, de repente, abrir o seu cofre e ver aquela quantidade de dinheiro e pensar: onde eu vou? Não consigo fazer nada. De repente, chegando ao clérigo lá da sua sinagoga e dizendo aquela situação, mas ninguém podia fazer nada. E de repente, no meio do povão, no meio talvez de lugares onde nós menos imaginamos, ali estava Jesus, ensinando, falando. Eu quero então que você se atente para alguns detalhes desse texto. A Bíblia diz que Jairo foi ao encontro de Jesus. Meu irmão, o que significa isso para as nossas vidas? Se você deseja algo de Deus, só existe uma forma de você encontrar a resposta: você tem que ir até Jesus. E para ir até Jesus, meu irmão, minha irmã, você precisa tomar alguns cuidados na sua vida. Primeiro, Jairo não se preocupou com a sua posição. Jairo foi até Jesus como ele era, como chefe da sinagoga. E quando todos olharam, viram: o quê? Como pode ser isso? Jairo, talvez imaginaram: fuja, Jesus, porque eles estão chegando. Mas era apenas Jairo. Será? De acordo com a cultura daquela época, Jairo não andava sozinho. Havia outros homens das sinagogas com ele. E creio eu que já existiam outros homens lá, porque estavam preocupados com pegar Jesus em detalhes. Jairo vai até Jesus. E olha que coisa interessante. Jairo não seguia Jesus. Jairo não relacionava-se com Jesus. Mas Jairo leva uma palavra até Jesus, que eu quero ler novamente com você. Versículo 23. E insistentemente lhe suplicou. Insistentemente lhe suplicou. O que significa isso? Acredito eu, amados, o texto não diz isso, mas compreendendo as palavras, as suas entrelinhas, o versículo 22 diz que eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vindo, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou. Ou seja, ele tinha dito para Jesus algo. E talvez Jesus não lhe dera a atenção. Ele já havia pedido para Jesus, colocado para Jesus sua necessidade. Mas este texto leva-nos a entender que Jesus não lhe deu a atenção.
quantas vezes você clamou o milagre de Jesus, e porque o milagre não aconteceu na hora que você quis, no tempo que você quis, você deixou de crer ou de seguir o Senhor. A Bíblia diz que Jairo permaneceu prostrado. Meu irmão, minha irmã, eu não estou dizendo aqui de um camponês, de um pescador, porque isso eles faziam naturalmente, mas estou dizendo que o principal homem da sinagoga estava de joelhos perante Jesus. Talvez eu poderia dizer que poderia ser um advogado, um médico, um consultor de empresas, um engenheiro. Naquele momento, essas coisas não valiam nada. Ele se prostrou. Você tem se prostrado diante do Senhor? Você tem se prostrado diante daquele que pode mudar a sua vida? Ou você tem se prostrado ao mundo em que você vive? O que tem impactado a sua vida, meu irmão, minha irmã, são as palavras do Senhor? Ou é aquilo que o meio que vivemos tem trazido para nós? Insistentemente em sua vida. Jesus, por favor, talvez em determinado momento eles estão dizendo: Jesus, vá até lá, Jesus, dê uma palavra, e Jesus não fez nada. Ele insistentemente diz: olha, Senhor, a minha filhinha está morta, vem e põe as suas mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. Além de ser curada, Jairo sabia que Jesus podia salvar. Naquele momento ele não preocupou com a sua salvação, mas preocupou com a salvação da sua família, da sua filha. Mas antes disso, ele desceu da posição que ele estava e foi até Jesus. A história que eu disse para vocês daquele servo que saiu procurando o diabo. Ele procurou lugares que teoricamente imaginamos que o inimigo possa estar. E quando nós achamos que o inimigo está lá fora, deixamos de tomar cuidados aqui dentro. E facilmente cutucamos o irmão para dizer: você viu a roupa dela? Nossa, o vestidinho dela hoje está. Graças a Deus que não acontece isso aqui. Vai ter lugar, meu irmão, que é assim que funciona. Você percebeu que aquele irmão veio com a mesma camisa de manhã e veio agora de noite? Aqui não acontece, não. Aqui não acontece isso. Tadinho, o irmão foi lá evangelizar no hospital, ficou o dia inteiro. Quando eu nem tempo de ir em casa, veio para a igreja com a mesma roupa e nós estamos aqui preocupados. Porque ele veio com a mesma camisa. Amados, talvez precisamos de descer da onde estamos. Talvez o milagre não aconteceu na sua vida ainda, meu irmão e irmã, porque você não deixou alguns hábitos na sua vida. Pastor, mas sabe como é que é, pastor? Eu tenho que viver isso. Essa semana houve uma notícia de um padre, que atropelou lá, causou um acidente e tentou fugir. Vocês viram isso? A diocese deu a seguinte nota: ele tomou alguns cálices socialmente. Atropelou policial ainda. Amados, o que eles deviam fazer, sabe o que é? É punir, é dizer para ele: ou você vive a palavra, ou você sai de onde você está. Talvez em alguns momentos não possa ser radical, mas tem coisas que são absurdas em nosso tempo. Hoje pela manhã eu dei um exemplo aqui. Quantas pessoas assistiram Titanic? Olha, não está mal, não é pecado não. Eu também assisti. Quantas horas foi o filme Titanic? 3 horas e 20 minutos. Jack! Jack falou. Não é assim? 3 horas no cinema ali. E foi um dos maiores índices de bilheteria. Por quê? Porque as pessoas falavam: você tem que ver, é muito legal aquela parte que ela afundava e morria. A hora que aquele navio afundou, você tem que ver que bacana, o povo correndo, os ratos correndo para um lado e o povo correndo para o outro. 3 horas no cinema, quantas horas você levantou para ir ao banheiro? 3 horas no cinema, quantas vezes você levantou para tomar uma aguinha?
E quando alguém ousa falar uma coisa, vai só você ama a pé de casa que é assim. Mas quando estamos na igreja, é impressionante. O espírito de bexiga caída vem na hora. É uma praga, irmãos. É só sentar no banco e a bexiga na hora. É impressionante isso. O dia inteiro se beber um copo d'água. No culto bebe 5. Não, pastor, é porque diz que tem que tomar 2 litros. Mas não no culto. Estão entendendo, amados? Agora o que me faz? O que faz eu e você ficarmos 3 horas na frente de uma tela? Não, sem contar no ar-condicionado. Se você tem incomodado com esse ar aqui, meu irmão, vai lá no cinema. Gelado. Lembra, você está lá. Leva até um negocinho estreito no lugar do nariz, né, para ressecar o nariz. Mas não conseguimos ouvir a palavra de Deus. A palavra que edifica, que renova. Não conseguimos entender esse Jesus que cura, salva, liberta e tem sido na minha vida e na sua vida, meu irmão. E se estamos aqui é porque Ele tem guerreado em favor das nossas vidas. Foi isso que impactou Jairo. Foi por isso, meu irmão, minha irmã, que ele saiu da condição dele de chefe da sinagoga e prostrou-se diante de Jesus. Talvez, se fosse de nós, metodistas, colocaria um critério, né? Nós vamos orar das 3 às 17 horas. Vamos começar com a liturgia, o himinário 3:38, 5:83, sei lá o quê, e depois dá um momento do louvor, papapá, porque Deus tem que falar, meu irmão. Estou dizendo que nós não podemos ter organização. Estou dizendo para você até que ponto essas coisas não tem impedido você de relacionar-se com Jesus como Ele é. E Jesus é simples, Ele fala como eu falo, Ele vai ouvir você como eu ouço. Jesus é aquele que está no seu meio, aonde quer que você esteja, meu amado. Mas para que você possa entender isso, você tem que fazer como Jairo. Você tem que ir até Jesus. E talvez, meu irmão, o segredo seja sair da sua posição e ir para a posição de Jesus. Quem era Jesus? Poderoso, glorioso, porém servo. Aí tudo bem. Jesus então ouvindo aquilo, tudo bem, Jairo. Jesus simplesmente faz o quê? Diz, eu vou com você. Repita comigo, eu vou com você. Eu vou com você. É isso que diz o versículo 24, Jesus foi com ele. Eu fico imaginando a alegria no coração de Jairo. Jairo ficou alegre, Jesus é comigo, agora as coisas vão acontecer, agora o milagre vai acontecer, agora sim o nosso casamento vai ser uma bênção, agora sim o emprego vai aparecer. Amém? Agora sim meu marido vai ser transformado, a minha esposa vai ser transformada, o meu patrão vai ser transformado, agora sim, por quê? Porque Jesus disse, eu vou com você. E lá estava Jairo andando com Jesus. Eu fico imaginando Jairo andando, né? Com Jesus, porque minha filha, quando parou para olhar, Jesus estava lá atrás. E sabe por que, amados? Eu fico imaginando Jesus, já todo caminho, andando tranquilamente. E vinha uma criança e Jesus parava, abraçava aquela criança. E alguém falava, Jesus parava, eu entendia. E Jairo lá na frente, Jesus, pelo amor de Deus, vem porque minha filha está. Pode imaginar a cena, como você acha que eu estou inventando? Aquele homem estava desesperado. Aquele homem estava agoniado. A sua filha estava à beira-morte. E ele sabia que somente com Jesus o milagre podia acontecer. Aí Jairo havia esquecido de uma coisa. Ou melhor dizendo, Jairo não sabia que quando Jesus diz, eu vou com você, não importa o que aconteça, ele vai acontecer. Mas assim como nós, Jairo estava o quê? Ansioso. Ele queria que Jesus entrasse na sua casa, ele queria que Jesus impusesse as suas mãos sobre a sua filha e o milagre acontecesse. E eu creio então que Jairo voltou e falou, Jesus, por favor, vá um pouquinho mais rápido, está quase chegando, Jesus. E Jesus, Jairo, eu vou com você. Tudo bem, Jesus, então vamos, porque, sabe, Jesus, as coisas estão acontecendo, eu preciso de um milagre. Quando Jairo olhou para trás, onde estava Jesus? Parado. E
de acordo com o versículo 25 em diante, ele parou, sabe por quê? Porque alguém tocou nas suas vestes. Para desespero de Jairo. Você pode imaginar Jairo? Pelo amor de Deus, Jesus, tem uma multidão do seu lado, Jesus. É óbvio que alguém tocou em você, Jesus. Mas por favor, vem comigo. E Jesus, Pedro, alguém tocou em mim. Pedro, né? Jesus, você está brincando comigo, né? Está claro comigo agora, Jesus. Quantas pessoas têm salvado? Não, Pedro, alguém tocou em mim. Entendendo que Deus está com você nesta noite? Meu irmão, talvez você seja um daqueles da multidão. Você tem tocado em Jesus. Sabe o que tem acontecido? Nada. E sabe por quê? Porque você não tem tocado como você poderia e deveria tocar em Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu estou falando que você deveria tocar em Jesus com a certeza de que Ele vai atender o seu clamor. Mas todos nós clamamos por Jesus, ainda permanecemos na dúvida. Será que Jesus vai me atender? Talvez você não ouse falar isso com as pessoas, mas você já pensou? Será que isso Jesus faz? Será que Jesus pode operar um milagre na minha vida financeira mesmo? De eu acordar amanhã e de repente não sei de onde e de repente surgiu um milagre? Quero dizer para você, meu irmão, se esse é o caminho, Jesus pode fazer. Hoje eu tive experiência na padaria de comprar um pão e deu uma nota de R$100 para a menina trocar. Precisava de trazer uma oferta para a igreja para você, né? É assim que ele faz? Troca, porque você leva só 10. Misericórdia, né? Eu fui lá para o pessoal chamar de 100 mesmo na carteira, né? Tá aqui. E a menina era novata. E ela me deu o falou, R$100, para 7. Eu falei, só tenho essa, tem opção, posso ir e pagar depois. Não, misericórdia, vou cobrar agora. E ela pegou as notas de 20 e começou a contar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 me deu. Eu falei, tá certo? Ela, boa noite, senhor. Filha, por quê? Onde ele falou? E ela contou de novo. 1, 2, 3, contou 9 notas de 20. Quanto que dá? 180? Eu falei, filha, eu te dei R$100. Mas é, moça, eu vou botando todo. Eu fico imaginando algumas pessoas naquela situação. Quanta glória! Põe no bolso e vai embora. Eu disse, filha, conte de novo. E ela continuou contando daquele jeito. Eu falei, filha, é 2, 4, 6, 8. E devolvi o resto para ela. Oh! Agora você tem que dar mais 10. Ô, moço, eu estou nervosa no primeiro dia. Eu falei, tudo bem, só fique atenta, porque algumas pessoas não vão devolver. E ainda vão contar um testemunho. Para desespero de Jesus. Mas você precisa entender o que vem até você. Nem tudo que está diante de você é Deus que tem te dado. Pastor, mas é tão bonito. Meu irmão, minha irmã, não se muda com aquilo que seus olhos podem ver. Já estava desesperado, como talvez em alguns momentos de nossas vidas nós estamos desesperados. Quando Jesus parou para procurar saber quem ia tocar nas suas vestes, amados, eu imagino que já ficou desesperado, angustiado. Talvez ele sentou lá e ficou, oh meu Deus, Jesus, tá bom, Jesus, pode ver quem tocou em você. Amados, quantas vezes eu e você não ficamos decepcionados porque as coisas não acontecem no nosso tempo? Meu Deus, eu preciso de milagre na segunda-feira. Meu irmão, minha irmã, se Jesus disse eu vou com você, não importa seja na quarta, quinta ou sexta, Ele opera o milagre. E para finalizar, já passou por experiência que acredito eu que você talvez não tenha passado. Quando Jesus finalmente consegue chegar até a sua casa, quando Jairo se enche de alegria, agora sim, Jesus, só falta descer a rua. O que acontece? Vem um abençoado. Não sei por quê.
abençoado assim na sua vida? Ih, filho, já era. Tem jeito mais não. Morreu. Não, mas morreu já era. Acabou já era. Você pode imaginar o que naquele momento passou no coração da mente de Jairo? E Jesus do lado dele. Como assim morreu? Não pode ser, minha filha, como? Eu imagino que talvez ele tenha olhado para Jesus e pensado: Jesus, se eu tivesse chegado mais cedo, se o Senhor tivesse parado na esquina. Mas o que Jesus diz? Versículo de número 36. Mas Jesus, sem acudir tais palavras, diz simplesmente ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Aleluia. Está entendendo o que Deus está falando com você esta noite, meu irmão, minha irmã? Não importa o que você esteja passando, não importa se aos seus olhos desabou o mundo, a palavra do Senhor disse: não temas, crê somente, porque Ele foi com você. Ele vai com você, meu irmão. E se Ele disse: eu vou com você, não importa, seja no vale da sombra da morte, Ele entra com você. Mesmo que as pessoas ao redor não acreditem mais em você, eu quero dizer para você nesta noite: Jesus ainda acredita em você. Mas a pergunta é: você tem acreditado em Jesus? Você tem crido nesta palavra? E finalmente, Jesus entra dentro daquela casa. Todos lá fora talvez pensaram: para quê? O que vai adiantar? E para surpresa de muitos, Jesus sai, mas não sozinho, sai com aquela menina andando. Amados, eu não sei o que tem passado na sua vida, eu não sei o que está acontecendo com você. Talvez por causa de uma crise financeira, vou usar aqui um termo popular, você chutou o pau da barraca. Talvez porque você não tem um carro que você gostaria de ter, você talvez acredite que Deus olha para o irmão do lado, mas não olha para você. Talvez porque sua esposa não seja aquela princesa aos olhos do mundo, você talvez tenha olhado mais a esposa do vizinho que a sua. Meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor garante que se você crer, você vive o milagre. Esta noite, quero então desafiar você a tomar algumas atitudes. Primeira delas: saia da posição que você está. É derrotado? Então saia dela, porque você não é um derrotado se você crê em Jesus Cristo. É uma posição que você acha que você pode todas as coisas? Saia dela, porque você não pode nada se não for através de Jesus Cristo. Segunda atitude: você precisa caminhar com Jesus. Jairo disse: vem comigo. E Jesus diz: eu vou com você, porém você precisa ir por onde eu vou, Jairo. Não é eu que vou aonde você vai, não. Se eu tiver de parar, eu vou parar, mas eu disse para você: eu vou com você. Está demorando, meu irmão? Está demorando? Não preocupa não, Jesus já disse: eu vou com você. Terceira lição: você precisa crer nas promessas do Senhor. Irmão, a promessa não foi de 2000 anos atrás. A promessa é aqui e agora. Pastor, quando na glória eu vou viver. Os meninos falaram que na glória vai comer muito mais refrigerante e chocolate, né? Nem vai precisar de estudar lá. Irmãos, você tem que ser crente, é aqui e agora. Está entendendo o que Deus está falando com você? É aqui e agora. Você tem que ser bênção, é hoje, meu irmão. Não é amanhã, não. Você tem que mudar, é hoje, meu irmão. Não é amanhã, não, porque amanhã pode ser tarde demais e o inimigo está aí para devorar a sua vida. Quarta e última lição: você precisa ouvir o que Jesus tem falado com você. O mundo pode te iludir, o mundo pode dizer um monte de coisas para você, mas as respostas sempre, meu irmão, somente em Jesus Cristo. Feche seus olhos. Com seus olhos fechados,
Gostaria que você pudesse olhar para a sua vida e entender o que tem acontecido com você. O que está acontecendo com você? Aonde você está, meu irmão? Que mundo é esse que você tem vivido? Aonde você tem depositado a sua fé? Nas coisas do mundo em que vivemos? O que tem motivado você, meu amado, minha amada? É a esperança de que a inflação vai cair? De que haverá um impeachment? De que as coisas vão melhorar? Eu quero dizer para você nesta noite, meu amado, minha amada, que o que nós precisamos não está nesse mundo. O que eu e você precisamos não pode ser compreendido à luz deste mundo. O que o Senhor quer é que você simplesmente creia. É isso que o Senhor quer que você entenda nesta noite, meu amado. Creia. Ele vai com você. Ele está com você. Talvez o que você ainda não entendeu é se você está comigo. Porque para ser abençoado, Jairo teve que ir com Jesus. Não foi Jesus que foi com ele. Depois João percebeu isso. Talvez você está acreditando que ele tem que ir com você. Não, meu irmão. Você tem que ir com ele. Por isso somos desafiados a jejuar. Porque quando fazemos isso, estamos indo com ele. Por isso somos desafiados a mudar de vida, a tomar atitudes. E sabe por quê? Quando fazemos isso, nós vamos com ele. Por isso somos desafiados a dizer não para nós mesmos, para a nossa carne, para o nosso ego, para a nossa arrogância, para a nossa prepotência. Porque quando deixamos essas coisas de lado, nós vamos com ele. E se você deseja ir com Jesus esta noite, eu quero desafiar você a sair da posição que você está. Quero desafiar você a sair da posição que você está. Pastor, mas se eu for lá na frente, todo mundo vai entender que eu sou um derrotado. Meu irmão, minha irmã, não era um homem qualquer, era Jairo, o principal homem da sinagoga. Ele não preocupou com detalhes, ele se prostrou diante de Jesus, porque Jesus era a solução para a sua vida. Talvez você tenha tentado, eu vou dizer para você, você vai continuar tentando, meu irmão. Pode fazer cálculos, pode fazer aritmética, tudo que você quiser, você não vai sair dessa posição. O único que pode ligar a sua sorte é Jesus. E Ele está aqui, pois a tua palavra nos garante isso. Onde duas ou mais pessoas estivessem reunidas em teu nome, ali Ele está bem presente. Se você deseja um milagre na sua vida, se você de fato entende, Senhor, eu preciso mudar, eu tenho que ser diferente, eu preciso buscar mais, eu tenho que ter disposição para levantar e orar, eu tenho que ter disposição para chamar minha esposa e dizer, meu bem, vamos ficar aqui 10 minutos orando, 5 minutos não importa o tempo. Gostaria de desafiar você a sair do seu lugar, que você viesse aqui à frente e voltar, porque eu quero com você, eu quero clamar por esse Jesus que salva, cura e liberta. Esse Jesus que com certeza trouxe você nesta noite, neste lugar. Mas tenha somente você que deseja ter a mesma atitude que Jairo teve. Sair da sua posição de conforto e vir para uma posição
onde com certeza o milagre pode acontecer.